Salve, salve, aluna e aluno. Olha quem está aqui na área fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Abra essa imagem aí, por favor, Adriano. Perfeito. Segura aí que eu vou para o nosso próximo slide. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Então, guarda no teu coraçãozinho. Conceitos básicos de ecologia. Um assunto muito relevante. Por quê, gente? Ele vai dar substância, ele vai te dar um olhar extremamente crítico e reflexivo sobre essa temática que é tão relevante, tá? Então, qual é o objetivo da nossa aula? É compreender que ecologia, que é uma palavra de origem grega, tá? Oikos, que quer dizer casa, e logos, ou seja, estudo. Então, a ecologia é a ciência que estuda a casa dos seres vivos, das espécimes. Então, guarda essa informação. É o campo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos com o ambiente e os impactos resultantes dessas interações. Então, quando eu penso em ecologia, entender que é o estudo a partir de uma perspectiva. Guarda essas duas palavrinhas que parecem meio complicadas, mas já já a gente explica ela. Alelobiose e ecobiose. Vou repetir. Alelobiose e ecobiose. Dito tudo isso, então, a ecologia compreende o entendimento de toda a natureza e como esta afeta os seres vivos nela inseridos. Muito importante essa informação. Já vou pedir para a produção, volta aqui comigo e já vou passar para o próximo slide. E a partir desse próximo slide, abre essa imagem aí, eu vou querer que você olhe com muito carinho, porque eu quero que você entenda qual vai ser o grande objeto nosso de estudo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você. Eu quero que você entenda que nosso objeto de estudo, eu não vou começar do átomo, não, eu vou começar de trás para frente, tá? Ou, melhor, eu quero que você entenda do macro para o micro. Então, a gente vai ter esse olhar para o bioma, para a biosfera, para o ecossistema, para a comunidade, para a população, para o organismo, que daí vai surgir o sistema, órgão, tecido, célula, organela, molécula e átomo. Isso é um grande ciclo. Eu quero que você saia daqui entendendo como esse macro impacta o micro e como esse micro impacta o macro. Então, dito isso, por favor, produção, volta aqui. Isso, perfeito. E já vou pedir para tu abrir essa imagem aí, que é para justamente trabalhar esses conceitos. Então, preste atenção nessas informações que fazem toda a diferença, certo? Conceitos básicos, tá? Biosfera. A esfera onde estão os seres vivos. É a esfera da vida, gente. Ela é dividida basicamente em três partes. A gente chama ela de atmosfera, hidrosfera e litosfera. Não se preocupe que robustamente, a gente já teve aula falando sobre isso, mas não se preocupe que a gente vai ter muitas e muitas outras aulas falando sobre isso. Porque esse assunto, gente, ele dialoga com muitos outros saberes, tá? Então, guarda essa informação nesse primeiro momento, porque são conceitos básicos. Porque o objetivo da gente é tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você possa aumentar o teu repertório intelectual, o teu arsenal de informações. Porque conhecimento, gente, ele se dá a partir de informações, mas informações essas que tem o quê? Significado significante, que seja relevante, que faça sentido para quem você é, para a tua história. Então, abre novamente essa imagem. Bioma, tá? Relação entre a fauna, a flora, clima de uma região. Aí entra fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores que têm a ver com a vida, os fatores bióticos, e os fatores abióticos, que tem a ver com tudo disso aí, ó. Luz, umidade, né? Fatores que não têm a ver com a vida, mas dialogam com aquilo que tem vida, impactam de forma muito significativa. Então, abre novamente, aí vem o biocara, que mais amplo que o bioma. Por exemplo, temos aí a floresta tropical, e é interessante a gente guardar essas informações, por quê? Porque às vezes parecem sinônimos, né? Até parecem palavras que são muito parecidas, mas que faz toda a diferença, tá? Então, guarda essa transformação. O biótopo, que é um lugar onde vivem determinados seres vivos, é quase como a gente pode chamar assim, os seres que são endêmicos. Então você, quando analisa, por exemplo, a savana africana, você tem animais que são só comuns na savana africana. Animais que só são comuns aonde? Na floresta amazônica. Animais que são endêmicos apenas da caatinga. Então, vê como isso faz diferença. Faz sim, gente. Então, preste atenção nessas informações que são muitíssimo importantes. Abre novamente essa imagem, aí vem a ideia de habitat, local onde cada espécie vive. Ou seja, é a casinha do indivíduo. De uma forma bem simples.
Então, o habitat é isso. Então, guarda essa informação, porque é muito, mas muito relevante. Volta aqui comigo. E aí a ideia de espécie. E eu queria chamar a atenção de vocês. Volta aqui comigo, por favor, professor. Não confunda essa ideia de espécime e espécie. A ideia de espécime tem a ver com o indivíduo. Então, você vai ter uma espécie vegetal, uma espécie animal. É um indivíduo. E a gente não vai dizer indivíduo animal, indivíduo, não, a gente diz espécime. Mas quando eu falo a ideia de espécie, a gente pode dizer que dentro de um campo polissêmico, linguístico, é muito mais amplo, porque tem a ver até com a ideia de taxonomia, a classificação dos seres. Imagina, eu estou diante de uma Clostridio tetani e de uma Clostridio botulínico. São duas bactérias que fazem parte do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Então, são informações que fazem diferente. Ecos cavalos, ecos assínios, né? Eu tenho lá o jumento, eu tenho lá o cavalo. Então, são informações, gente, que são importantes dentro do campo dessas ideias. Então, lembre-se, esse assunto dialoga com muitos outros saberes. Eu estou invocando aqui agora a taxonomia, a parte que envolve classificação dos seres vivos. Então, o que seria, na verdade, espécie? Seres capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Definição perfeita, cirúrgica. Nicho ecológico. É o papel de cada espécie no ambiente. Volta aqui comigo. Se uma espécie naquele ambiente ele é um parasita, se ele é um predador, se ele tem comportamento diurno, noturno, todo o comportamento desse, a gente pode dizer que isso é o nicho ecológico dele. É como se fosse a espécie, profissão das espécies, profissões daquele organismo. Isso é o nicho ecológico dele. Um organismo que só ocorre em tal região e se alimenta de tal tipo de alimento. Isso é o nicho ecológico dele. O animal que só vive no ambiente tal. Pode-se dizer claramente que isso tem a ver com esse nicho ecológico. É a profissão do organismo, tá? A profissão dessa espécie. E aí vou mais uma vez, abre essa imagem, papel de cada espécie no ambiente. Agora vamos para a ideia de população. Conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu pensar em população, agora vem cá, volta aqui comigo. É importante eu também ressaltar uma coisa. É um conjunto de seres, né, que são da mesma espécie, mas que estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, são organismos que são da mesma espécie, perfeito, que estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo. É bom guardar essa informação também. Acho que é bom completar isso aí. Comunidade. Conjunto de populações diferentes, ou seja, vai ter várias espécies lá, várias populações vivendo no mesmo ambiente, só que o quê? Que são o quê? Mas são organismos que não são o quê? Não fazem parte da mesma população, populações diferentes. Isso é o que a gente chama de comunidade. Dentro do campo biológico, dentro do campo da ecologia, essa ideia de comunidade, às vezes, é muito diferente na concepção sociológica, na concepção antropológica do que comunidade. Ecossistema. Aí vem aí a ideia de seres bióticos e elementos abióticos. O ecossistema é formado por aquilo que tem vida e por aquilo que não tem vida, gente. Como, por exemplo, a umidade relativa do ar, o clima, né? São a oferta de luz, vários fatores vão estar relacionados que necessariamente a gente pode dizer com muita tranquilidade que não tem vida, mas que impacta os seres vivos. E aí vai entrar aquela ideia que daqui a pouco a gente vai falar, que é a ideia de alelobiose e ecobiose. E aí, ecônteno, essa ideia aí, vou pedir para a produção, abre essa imagem aí. O ecônteno, ele diz respeito ao quê? Zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos. Então, tem dois ecossistemas. Imagina que tem um ecossistema, que ele tem suas características bem particulares. Vai ter uma região de transição, uma região que vai ter de aproximação, uma região limítrofe entre esses dois ambientes, aonde ele vai estar, você vai ver nitidamente que ele vai estar um limiar, né, entre um ambiente que às vezes, por exemplo, é aquático, um ambiente que ele é terrestre, um ambiente que tem um clima X, um ambiente que tem um clima Y. Mas aquele ambiente que está, vamos dizer assim, intermediano, que está como se fosse quase uma ponte, é esse ambiente que a gente chama de zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos, o ecôteno. Guarda essa informação, porque faz toda a diferença, gente. É importante. São conceitos básicos de ecologia, gente, que vai te ajudar a fortalecer de forma consubstancial e transubstancial o teu saber.
E aí, já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, ou melhor, né? Abrir essa imagem, porque a gente está naquele momento, você precisa saber. E o que é que danado eu preciso saber? Você pode estar se perguntando. O que é a Prisma? Tanto precisa saber. É exatamente o objetivo agora. É que você fortaleça dois conceitos que eu falei lá no comecinho. A ideia de alelobiose e ecobiose. Então, vamos ao que interessa. Interação entre os seres vivos. A gente chama isso de alelobiose. Então, está ocorrendo, volta aqui comigo, por favor, produtor. Tem dois seres vivos se interagindo. Eu posso chamar isso de forma mais sofisticada, mais científica, de alelobiose. Agora, quando esses indivíduos estão se interagindo, estão interagindo com o ambiente, eu chamo isso de ecobiose. Então, quando eu pensar a interação entre seres vivos, ou seja, de um organismo A e um organismo B, alelobiose. Agora, esses organismos se relacionando com o ambiente, eu chamo isso de ecobiose. Dá uma olhadinha nesse esquema aí. Abre essa imagem aí, por favor. Se você perceber, eu tenho um ser vivo 1 e um ser vivo 2. Essa interação entre eles dois, a gente chama isso de alelobiose. Quando eu penso que esse ser vivo 1 está interagindo com o meio, com o ecossistema, e esse ser vivo 2 está agindo com o ecossistema, está interagindo, a gente chama isso de ecobiose. Vê como fica uma coisa chique. Imagina você numa roda de conversa, você chegar, você sabe o que é ecobiose e alelobiose? Imagina você, gatinha, falando isso, o gatão vai dizer, poxa, como ela é inteligente. Talvez você, bonitão, chegando lá dizendo assim, você sabe o que é ecobiose e alelobiose? A menina vai dizer, poxa, ele é estranho, mas ele é um cara inteligente. Vê que massa, que você está conseguindo fazer uma verdadeira propaganda saudável do teu saber. Então, conhecimento é isso, gente. É que você possa usar ele para encantar o outro. Para que o outro veja em você algo que seja inspirador. Então, conhecimento é poder, como diria o nosso estimado Francis Bacon, também conhecido como Chico Toicinho. Dito isso, eu vou pedir para a produção abrir a imagem, que são as nossas referências bibliográficas. Perfeito. Já vou pedir para a produção voltar aqui comigo, porque eu não podia deixar, nesse momento, de agradecer a todos que estão envolvidos, em especial a produção, em especial também a minha amiga Bárbara, porque isso aqui só é possível também graças a ela, porque ela é uma grande mediadora, né? Ela é aquela que faz a ponte para que a gente possa exercer aqui a equidade, a inclusão, porque se não há inclusão, tudo isso aqui que a gente está fazendo, gente, não está valendo a pena. E claro, eu não podia deixar de agradecer a quem? A você, aluna e aluno. Porque toda mobilização de energia que foi feita aqui tem um propósito maior, que é você. E não esquece disso, porque isso aqui só existe por causa de você. Então, dito tudo isso, abre essa imagem aí, por favor, produção. Fui!